Olá, meu nome é Tomás e eu vou falar neste vídeo 4 dicas que eu considero muito importantes para aliviar os sintomas no tratamento da síndrome do túnel cubital, também conhecida como neurite cubital. Então, o que é esta síndrome? É nada mais é que o nervo ulnar que está apertado, ele está comprimido. Então, essa síndrome tem até semelhanças com a síndrome do túnel do carpo. Só que aqui a gente está falando de uma outra região. O carpo é no punho, a região cubital é o cotovelo. E estamos falando também de um outro nervo. A região do carpo é o nervo mediano e aqui é o nervo ulnar. Ambos os nervos têm sua origem no pescoço, né, as raízes cervicais, e eles vão descendo para o braço até chegar na ponta dos dedos. O mediano pega mais esses três e o ulnar mais esses dois. E cada um inerva respectivos músculos. E o ulnar, basicamente, ele tem uma contribuição importante para músculos pequenos da mão, que a gente chama de músculos intrínsecos. Músculos que vão dar a destreza do movimento. Então é muito comum nas fases iniciais do problema você ter aquela sensação ruim na mão, na região do cotovelo, uma sensação assim de um desconforto que muitas vezes é até difícil de definir. Em casos mais avançados a gente já tem aquela dormência, aquela parestesia, aquela alteração de sensibilidade nos dedos, mas pode começar com uma sensação vaga de alteração da sensibilidade da mão, aquele desconforto impreciso. Aliás, para qualquer problema, né, e especificamente nesse caso, para a gente ter um bom tratamento, é fundamental um diagnóstico correto e preciso. Então, no dia a dia, eu vejo que às vezes é iniciado um tratamento muito precoce para determinado problema ortopédico sem ter um diagnóstico preciso. Então, vou ressaltar o óbvio aqui, antes de mais nada, procure o seu médico. Então, dando continuidade, o nervo ulnar, ele pode ser o mais comum de ser comprimido é na região aqui do cotovelo, entre esse ossinho, o epicôndilo, aliás, o olecrano e o epicôndilo, ele passa aqui assim, ó. É aquele nervo que a gente às vezes barra e dá um choquinho. Ele é relativamente superficial mesmo. E tem outros pontos que ele pode estar apertado, pode estar comprimido e dar sintomas semelhantes, que é aqui no punho, no canal de Guion e nessa região das costelas, da clavícula, onde a gente chama de síndrome do desfiladeiro torácico. Então, diante de sintomas do nervo ulnar, é importante a gente tentar localizar com precisão qual a região anatômica onde o nervo está comprimido. Disparado, o local mais comum é o cotovelo, é aí sim a neurite cubital ou síndrome do túnel cubital. Então, muito bem, a gente tem um nervo que está comprimido, que está apertado, e isso faz com que a mensagem do cérebro para a mão e da mão para o cérebro, então a sensibilidade da mão para o cérebro e a motricidade do cérebro para a mão, essa mensagem começa a ter falhas. Então, às vezes perdeu um pouco a destreza e essa alteração da sensibilidade, eu falo que é a afiação do corpo, né? O nervo é como se fosse a fiação de transmissão. Então começa a ter esses curtos circuitos ali. Além da localização do diagnóstico, é importante a gradação. Então, nos casos 3 e 2, são casos mais graves, deve ser considerada a cirurgia, porque o nervo apertado muito tempo pode levar sequelas e não ser reversível se ficar por tempo prolongado. O nervo cronicamente apertado pode dar problemas, então nestes casos devemos considerar a cirurgia. Então, para o grau 1, que é no qual a gente tenta o tratamento conservador mais tranquilo, sem muita pressa, vamos dizer assim, né? Lógico que a gente vai ficar atento, vai fazer os retornos, mas a gente tem
uma certa tranquilidade para iniciar o tratamento. Então, basicamente, a gente tem a fisioterapia, o clássico, as medicações que você deve discutir com o seu médico, que são anti-inflamatórios, em alguns casos corticoides, a suplementação de vitamina B, de complexo da vitamina B, e o que eu vou trazer aqui nesse vídeo, as dicas que você vai discutir com seus profissionais, com o fisioterapeuta. As 4 principais são as seguintes. Primeiro, e uma das mais importantes, posição de dormir. É fundamental estar atento à posição de dormir, porque a gente sabe que quando há uma flexão excessiva, esse nervo ele fica mais apertado, aumenta a pressão aqui nessa região. Cotovelo mais esticado, o nervo fica mais relaxado, como eu já até mostrei no outro vídeo, aquela questão da pele, né? Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição para quem quiser ver a analogia que a gente faz com a pele, que ajuda a ficar mais atento para evitar o cotovelo muito dobrado, muito fletido. Então, posição de dormir é a primeira e muitíssimo importante. A segunda é a postura ao dirigir. Então, às vezes, quem fica tempo prolongado no carro fica apoiando o cotovelo e apertando esta região aqui. Isso também vai gerar processos inflamatórios e processos de compressão. A terceira é quem pratica atividade física, como musculação ou outras atividades, tem que ficar atento tanto para esta flexão excessiva, quanto para o ganho muito rápido de massa. Quando a pessoa tem um ganho de massa muscular muito grande, principalmente de bíceps, né, e flexores do cotovelo, esse músculo hipertrofiado, esse músculo em processo de crescimento muito rápido, pode levar à compressão do nervo. Então é importante ficar atento principalmente aos exercícios de bíceps e quando faz atividades para treinar a musculatura das costas, tá? Então ficar atento a essa atividade. E uma outra importante que são para instrumentistas, pessoas que tocam violão, a ergonomia ou teclado, né? A ergonomia também tem que ser considerada. Nunca é uma causa única, raramente é uma causa única, né? Toda doença, e no caso do nervo ulnar, a gente tem um componente genético, tem pessoas que têm uma predisposição pela própria estrutura da anatomia e tem os fatores ambientais. E nestes fatores ambientais, a soma de várias causas, de várias atividades que está comprimindo e apertando o nervo que vai levar a neurite. Então, às vezes a pessoa dorme nessa posição, fica muito tempo no treinamento de um instrumento e ainda dirige assim, então essa soma que vai levar ao acumulado e vai violar esse potencial do corpo, né, de regenerar e tolerar esses estímulos. Então, recordando as 4 dicas, posição de dormir, cuidados ao dirigir e apoiar, atenção à ergonomia no trabalho e instrumentos, né? Principalmente para quem fica tempos prolongados na mesma posição. E uma muito importante também, que é o tempo no celular. Então quem mexe no celular na cama, deitado, há uma tendência a ficar com o cotovelo mais fletido. E às vezes até no momento que você está fazendo isso, você já sente que apertou ali, já dá aquela dormência. E às vezes você estica e já melhora, mas isso por tempo prolongado e repetido pode levar a inflamações crônicas ali no nervo, que vão ser mais difícil de tratar lá na frente. Então é isso, a mensagem final: procure o médico. Não é fácil fazer esse diagnóstico, a gente tem que fazer diagnósticos diferenciais, né? Pensar em outras doenças, como por exemplo, se for do lado esquerdo, pensar até em questões relativas ao coração. A anatomia precisa, os cuidados do dia a dia e as medicações junto com a fisioterapia para o tratamento conservador na fase inicial
da neurite. E lembrando que casos mais avançados, com perda objetiva de força, uma hipotrofia, uma atrofia muscular, esses a gente deve considerar o tratamento cirúrgico devido à irreversibilidade se não for tratado a tempo. Então é isso, muito obrigado. Deixe aí os comentários, sua experiência, deixe as dúvidas que tiverem, que eu vou tentar responder todos na medida do possível. Muito obrigado e até o próximo.